Olá, fashionistas! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Silvia Medeiros, estilista de moda, com 3 marcas de moda, e eu ajudo costureiras a ganharem 10 mil reais por mês com o seu ateliê de moda, festa e noiva. No vídeo de hoje, eu vou te contar tudo sobre as araras de produtos. Então vem comigo, aproveita, começa esse vídeo já se inscrevendo aqui no canal, compartilhando esse vídeo com outras pessoas que podem ser ajudadas pelo conteúdo dele, e também não esquece de dar like nesse conteúdo que é muito importante para nós. Vamos lá para o que interessa, porque hoje eu quero que você aprenda tudo sobre as araras de produtos. Bom, primeira coisa é que nem todo mundo tem a quantidade de produtos que nós temos aqui. Hoje a gente tem mais ou menos dispostos 1.500 peças entre vestidos de debutantes, vestidos de noivas e vestidos de festa. Se você tem poucos produtos ou está começando agora, você também pode aplicar tudo que eu vou contar nesse vídeo para que você comece da maneira certa, gerando desejo para o seu cliente e tendo essa percepção de organização que é muito importante para que o seu negócio cresça. Bom, e a primeira coisa que a gente precisa ter são araras que estejam mais altas do que a altura dos vestidos, tá? Uma das coisas que nós aí brigamos por muito tempo é a questão da altura das araras. Por quê? Primeira coisa é que quando você tem vestidos longos, eles já são compridos e eles ainda têm aqui, ó, a diferença do cabide. Então, se você coloca essas peças em araras muito baixas, você acaba tendo essas peças arrastando no chão, o que deixa uma percepção feia, desorganizada. Além disso, acaba sujando mais as barras dos seus vestidos. Então, o que a gente pensou quando a gente foi estruturar as araras? A gente começou com as araras compradas, araras altas, e depois a gente veio aqui e chumbou essa arara aqui na parede. Percebam que ela tá aqui atrás, ó, presa na parede. A gente mandou fazer as araras e veio chumbando aqui nas paredes para que a gente pudesse, por 2 motivos: sustentar o peso das peças, porque são bem pesadas, e outra coisa é ter essas araras com as alturas que a gente precisava que tivesse. Então hoje aqui, essas araras aqui, elas têm 1,80 de altura, mas nós também temos aqui dentro araras com 2 metros de altura. O que isso é bom e o que não é? Primeiro que é muito bom, obviamente, porque os vestidos ficam todos levantados no chão. Não acontece de uma arara de 2 metros você ter vestidos arrastando, exceto quando a gente tá falando de noiva, que aí é um assunto para um outro vídeo, depois eu venho explicando para vocês melhor. Mas a dificuldade é que normalmente as pessoas que trabalham, elas têm estaturas mais baixas, então elas têm mais dificuldade para erguer aqui e pegar os cabides, tá? Lembrando que a gente também consegue pegar os cabides por aqui, mas você vai carregar todo o peso aqui na peça, diferentemente se você pega aqui por baixo, que você divide o peso. Então, se você tem pessoas mais baixas no seu negócio, você precisa ter um banquinho, uma escadinha, um tablado para apoiar essa pessoa para que ela consiga subir e pegar aqui os cabides. Abaixo aqui das nossas araras, a gente também tem um tablado, e a gente já tinha esse tablado feito de outra loja que nós tínhamos, e a gente trouxe para cá. Esse tablado, ele de certa maneira, ele ajuda a dar uma subidinha. Ele fica embaixo dos vestidos e olha aqui a diferença. Ó, eu vou subir no tablado, eu venho pro tamanho aqui da arara. É um tablado de mais ou menos 10, 12 centímetros, tá? E ele fica abaixo aqui dos vestidos. Nós não temos esse tablado em todos os produtos. Ele comportou em algumas partes das araras, porque esse móvel já estava pronto, então a disposição já estava feita, e a gente trouxe esses móveis depois. Mas também é uma maneira da gente poder rapidamente acessar aqui o cabide. Eu consigo aqui naturalmente pegar, mas as pessoas que são mais baixas, tem mais ou menos 1,60 m, 1,65 m, elas têm mais dificuldade de acessar as araras mais altas. E outra coisa também é que o movimento do braço, ao longo do processo de atendimento, acaba com que a pessoa se desgaste mais, fique mais cansada e muitas vezes acabe tendo problemas aí de bursite, tendinite, por conta do peso, né, do sobrepeso aqui, pegando os vestidos diariamente. Então, quanto mais a gente consegue organizar o lado de você precisar ter araras mais altas, de você precisar ter as peças mais dispostas, de maneira que o vestido não fique arrastando no chão, você também tem que imaginar que as pessoas que vão ter acesso a essa arara, elas podem ser mais baixas do que, na realidade, elas conseguiriam aqui para acessar os cabides. Então, você precisa achar alternativas para que elas consigam rapidamente pegar as peças, levar para o provador e não trazer aí muitas consequências para isso, né? Ter que ir lá no lugar, buscar uma escada, buscar um banquinho, enfim, que não fica tão bacana e, além disso, acaba
deixando a cliente aqui aguardando ela pegar os vestidos. Então, vocês sempre têm que pensar de maneira mais dinâmica dentro desse negócio, como ele pode acontecer de maneira dinâmica e natural. Então, aqui, a altura das araras é muito importante que você preste atenção. Hoje existem araras de 2 metros para comprar. As araras, elas têm formatos hoje mais profissionais, mais bonitos. Então, se você aí tá criando um negócio, tá montando um negócio, ou precisa também aumentar esse negócio trazendo araras novas, pense em araras que sejam altas e que consigam deixar os vestidos bem dispostos. Uma segunda coisa falando em araras é que o ideal é que as araras sejam do mesmo tamanho. Aqui a gente tem as araras fixas, que são essas, e elas estão por toda a loja, mas a gente também tem as araras móveis, que são araras que a gente precisou mandar fazer por conta da outra loja que a gente tinha e que nessa loja a gente não podia fazer nenhum furo na parede. Então era uma exigência do proprietário, a gente não podia ter arara, não podia furar nada, e a alternativa que a gente encontrou foi mandar fazer araras que a gente pudesse mudar de lugar, encaixar e aí funcionar como se fosse esse tipo de arara. Araras bem fortes e bem resistentes. Então, por conta disso, a gente acabou trazendo algumas araras para essa loja e essas araras estão sendo ótimas para nós, porque a gente conseguiu colocar araras em espaços que a gente até então não tinha utilizado anteriormente para colocar peças. E por conta disso, ficou mais fácil mudar o layout da loja, trazer mais produtos para a loja. Quando a gente quer fazer alguma promoção, alguma liquidação, a gente consegue trazer mais peças por conta do apoio dessas araras. Então facilitou bastante, é uma alternativa também para você que está começando agora, não pensar nessa estrutura aqui mais fixa e também ter araras mais móveis. Bom, e uma outra coisa que a gente precisa falar pensando em araras é da disposição dos produtos. Pensem vocês que a gente já trabalhou com todos os tipos de layout de loja. A gente já trabalhou por peças estampadas, a gente já trabalhou por tipo de produto, a gente já trabalhou por numeração. Eu já vi várias lojas, inclusive hoje, né, nos dias atuais, trabalhando por numeração. Então ela define o seu tamanho e te leva num lugar em que você só vai encontrar produtos que vistam para você. Isso é uma saída também quando você trabalha muitas vezes com locação e você não produz peças. Mas no nosso caso, como a gente trabalha com o melhor dos dois mundos, o prêt-à-porter, que são as peças prontas aqui de coleção, e também com o sob medida em que a gente confecciona para o cliente qualquer que seja o produto que ele deseje, a gente precisa organizar a loja de maneira que o cliente tenha acesso a todos os nossos produtos. E a melhor maneira que a gente encontrou foi fazendo aqui o arco-íris de cores. E o que significa isso? Nós criamos aqui uma maneira de dispor as nossas peças que ela acompanha uma transição de cor para cor, como se fosse um arco-íris. Então a gente começa por cores que vão se complementando com outras cores, e assim a gente vai caminhando esse arco-íris de cor. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, depois eu vou passar aqui mostrando um pouquinho mais sobre isso, mas por exemplo, aqui a gente tem uma arara toda de vermelho Ferrari, que vai dando uma escurecida. Então, significa que a gente começa do tom mais claro do vermelho, que poderia ser um tomate, um vermelho sangue, e a gente vai caminhando pelo Ferrari e a gente vai escurecendo esse tom. Quando você trabalha aqui atrás, por exemplo, do vídeo, tem uma arara em que eu consigo colocar, tipo, uma cor única de produto. Mas se eu tô trabalhando aqui, ó, nessas araras todas, que elas começam de lá da ponta e ela vem pra cá, eu preciso ter essa harmonia de cor. E aqui eu consigo trabalhar um pouquinho mais diferente, porque eu tenho aqui duas paredes que separam essas araras. Então eu tenho como se fossem 3 araras que estão aqui numa sequência, mas que ela dá essa quebradinha e que me permite talvez fazer uma modificação de cor. Então eu começo lá, por exemplo, com o verde escuro, venho pro verde bandeira, vou trazendo aqui o verde mar, vou trazendo o turquesa e vou desmaiando aqui os tons. É o que a gente fala quando a gente quer deixar os tons mais candy color. Então a gente traz. Já aqui desse outro lado, eu já fiz, no lugar de eu trabalhar com muitos vermelhos, porque eu teria que na hora que eu entro na loja, eu teria um impacto de muita cor vermelha, o que eu fiz? Eu quebrei, então, o vermelho aqui na parede de trás. Então, por isso que é importante que você analise dentro do layout do seu negócio o que dá para fazer. Então, aqui, por conta dessa parede que a gente tem, o que eu fiz? Eu vim com os vinhos, que são os mais escuros, os bordeaux, veio entrando nos marsalas, nos cerejas, e vou trazendo aqui, ó, para os rosas, para os pinks, até os mais claros. Então, o que a gente faz? Por conta do volume de cores, da quantidade de produtos, se a gente for trabalhar com arco-íris de cores muito próximo, então, por exemplo, todos os vermelhos, os bordeaux, os marsalas, os pinks, os cor-de-rosa, e depois na outra área eu colocando os rosas mais claros, na hora que eu tivesse um impacto, por conta do layout da loja do cliente entrar, ele ia ficar ali
perdido, porque ele ia ver muitas cores parecidas de uma única paleta de cores, tá? Então aqui a gente dá essa quebrada. Você provavelmente, se você tiver menos produtos, você também consegue fazer isso. Então você poderia continuar a arara. Se eu tivesse menos produtos por cor, eu poderia ter uma arara só aqui, trabalhando com todas as cores que eu tenho, mas por conta da quantidade de peças que eu não consigo fazer isso. Então, a importância de você trabalhar com esse arco-íris de cores é mais por conta da organização das suas peças. É que fique bonito aos olhos do cliente e ele veja uma harmonia de cores. Isso traz uma vontade de provar, uma vontade de olhar mais produtos e de efetivamente ficar mais tempo ali dentro do seu negócio, tá? Então aqui a gente trabalha dessa maneira, por conta da quantidade de produtos que a gente acaba dando uma quebrada nas nossas araras, mas percebam que, por exemplo, aqui eu não tenho nenhuma dessas cores em outros lugares da loja, eu só tenho aqui nesse espaço, tá? Então a importância de você juntar cores quando você tem muitas peças, é para exatamente você ter essa harmonia, não ter peças espalhadas em outro lugar, de cores diferentes, e você aí criar essa confusão mental na sua cliente. Se você tem poucas peças, você consegue fazer então esse arco-íris de cor. E aí você pode começar trabalhando com uma cartela de cores. Se você vai definir que vai começar, por exemplo, pelo verde, você pode começar lá pelo verde mais claro, e aí você vai trazendo para o verde mais escuro. Aí a segunda cartela de cor, você precisa ver qual que é a cor que ela fica ali colidente com o verde e ela combina. Como, por exemplo, um tom de vermelho. Vermelho e verde são cores muito legais. Você pode até fazer combinações entre elas, como, por exemplo, você vestir um vestido vermelho e colocar acessórios verdes. Muito legal. Então você pode pensar sempre nessa harmonização de cores. Então você pode vir, por exemplo, com verde. A hora que você chegou no verde escuro, você começa com a próxima cor, começando novamente da cor mais clara e subindo para mais escura. Dessa maneira você consegue ter essa harmonia, esse visual mais clean, mais bonito, mais sofisticado, e as peças vão ficar mais desejáveis nas suas araras, ok? Uma outra coisa que é importante também a gente comentar é sobre a disposição dos cabides. Aqui a gente definiu que nós íamos usar este cabide aqui, que é um cabide de cristal, um cabide caro, mas na época era o que a gente queria, a gente comprou esse cabide, a gente não imaginava que ele ia quebrar, a gente achou que ele era mais resistente, mas esse daqui é o tipo de cabide que na hora que ele cai, ele efetivamente quebra aqui e a gente perde a peça. Não tem como colar, não tem como fazer nada, e é um cabide bem caro. Então a gente fez o quê? A gente acabou comprando esse cabide, repôs ele quando a gente foi abrindo outras lojas, e aí por conta disso a gente acabou ficando com esses cabides aqui dispostos e obviamente a gente vai usar. Mas você precisa pensar num cabide que seja eficiente, ou seja, esse cabide ele tem ganchinhos, ele tem aqui apoio para a peça embaixo, então eu consigo usar só o cabide, ele não escorrega o produto, como também eu posso usar os ganchos nele, que eu posso colocar aqui mais para as laterais, ou eu posso deixar aqui no meio, ok? Então esse é um cabide eficiente, fácil, prático, que vai funcionar. A única questão dele é que ele é um cabide, por ser caro, com pouca aí, resistência e acaba quebrando com muita facilidade. Então pense sempre em cabides mais simples, melhores, mais eficientes. Não precisa ser um cabide de cristal, mas precisa ser um cabide que ele seja igual para todas as suas peças. Uma outra opção que a gente fez, eu acho que eu devo ter aqui, ó, aqui um cabide aqui que eu lembro que eu coloquei uma peça aqui para mostrar para vocês. A gente tem o cabide de entrega. Esse nosso cabide de entrega é um cabide que a gente mandou fazer. Ele é um cabide que ele segue essa regrinha, então ele tem aqui, ó, a nossa marca, ele tem um apoio superior aqui, ele tem um outro apoio de baixo e ele tem aqui, ó, esta barra de sustentação. Nesse caso, esse cabide a gente mandou fazer, é um cabide novo, a gente mandou fazer esse cabide com essa barra de sustentação mais forte, porque o que a gente tinha, que não tinha essa barra, em peças muito pesadas ou bordadas, ele acabava envergando. E envergando a gente acabava perdendo esses cabides. Então é um cabide aqui que custou centavos, tá? 80, 90 centavos na quantidade. Claro que a gente precisa comprar ali 1.000 unidades, 2.000 unidades. E aí o volume total de valor fica mais alto. Mas é um cabide que ele super funciona, não só se você trabalha com locação para você colocar os seus produtos na arara, como também para você entregar o vestido com os cabides, porque você precisa entregar os vestidos para o seu cliente pendurados num cabide. Então, a importância de você ter um cabide legal e resistente é exatamente para isso. Aqui no nosso caso, a gente tem aqui nas nossas peças este cabide aqui,
mais a gente entrega os produtos para as nossas clientes nesse cabide aqui. E, obviamente, assim que esses cabides forem se esgotando, a gente vai acabar trocando por esse cabide. Aqui atrás a gente já tem uma arara toda com esse cabide, porque a quantidade de peças na loja é superior à quantidade dos cabides que a gente tem. E a gente também agora tá mudando os cabides da parte de noiva, trazendo uma novidade aí muito maravilhosa para esse próximo ano. Então, gruda aqui comigo, assiste o vídeo até o final. Também não perca os próximos vídeos, que eu vou falar tudo sobre o universo da moda e do estilismo. Vai falar sobre produto, sobre tutorial, sobre negócios. Então não perde, já aproveita e se inscreve aqui no canal, que eu amo fazer esse tipo de conteúdo para vocês. Vamos lá. Então, os cabides são muito importantes que vocês tenham eles de maneira mais iguais, tá? Cabide de uma cor, de uma marca, enfim, também gera essa desorganização visual. E por último, a gente vai falar dos espaçamentos do cabide. Quando a gente vai colocar produto e a gente tem muita peça, mas a gente tem pouco espaço, aqui a gente procura sempre colocar os cabides seguindo uma regrinha aqui de mais ou menos aqui, ó, uns 5 centímetros. Esse espaço, ele é definido conforme o tipo de produto que você tá, porque se a gente for falar de vestidos de noiva, esse espaço ele não é suficiente, porque a peça, na hora que ela abre, na parte de baixo, normalmente ela é mais volumosa. Então, além de você olhar a disposição aqui dos cabides, você também precisa se preocupar com o tipo de produto que você tem. Se você vai conseguir fazer este movimento aqui de maneira simples. É isso que você precisa pensar. O vestido saiu de uma única vez? Então tá perfeito. Agora, se o vestido ficar engarranchado com a outra peça, ficar grudado, não sair, e aí você vai ter um grande problema, porque na hora que você for tirar esse vestido da arara vai ficar muito feio, porque ele vai embolar, vai grudar. Às vezes vestidos bordados com pedrarias, com estralha, eles grudam na outra peça, então você também tem que tomar muito cuidado com essa dinâmica de você conseguir tirar os cabides da arara. Tirar para mostrar para cliente, mas muitas vezes você vai precisar mostrar para cliente. Às vezes ela não gostou, aí você vai ter que voltar esse cabide, vai ter que ser a mesma ação, tirar e colocar. Então, essa disposição aqui de cima, ela é muito importante, relacionada não só com o olhar, mas também com o tipo de produto que você tem. Essa arara aqui é uma arara que foi super movimentada no sábado, hoje eu tô gravando pra vocês no domingo, então imagina se eu não mereço um like, se eu não mereço aqui uma curtida, se eu não mereço um compartilhamento, domingão aqui com vocês, só pra poder gravar conteúdo que gerem valor pra vocês e que façam com que vocês ganhem mais dinheiro fazendo o que vocês mais amam, que é trabalhando com moda e estilismo. Então, pensem comigo aqui, ó, que essa arara, segunda-feira, o que a gente faz? A gente vem organizando sistematicamente toda ela. Então alguém vem aqui e fica dando esses espaços, fica organizando produtos que são mais volumosos, mudando o cabide de lugar, porque às vezes o cabide ele também é colocado desta maneira, que também é uma maneira legal de se colocar, mas aí você precisa ver qual que é a dinâmica de colocar e tirar o cabide da arara. Se vocês preferem, né, este movimento aqui de tirar para fora, ou se vocês preferem este movimento aqui, ó, de colocar desta maneira. Ó, tem gente que prefere colocar o cabide neste formato, enganchando de lá pra cá, e tem pessoas que preferem colocar assim. Vocês precisam ver qual que é o melhor jeito aí e faz sentido pro negócio de vocês, tá? Então, recapitulando, arco-íris de cores é muito importante para que você tenha aí, gere desejo na sua cliente de provar o seu vestido, de escolher mais peças e de comprar efetivamente de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá like, se inscreve aqui no canal. Não esquece de compartilhar ele com outras pessoas, porque vai vir muito conteúdo por aqui de moda e estilismo. Beijo no coração, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!